One Piece episódio 1015 é com certeza um dos melhores episódios de todos os tempos. Cara, que episódio lindo, episódio majestoso, maravilhoso. Ele é um catado, um aglomerado de tantas coisas que basicamente meras palavras não explicam. É o tipo de episódio que impacta até mesmo aqueles que nunca viram nada de One Piece, mas que impacta principalmente quem já vem acompanhando essa história. Eu acho incrível a maneira com que o anime conseguiu transformar tudo isso e principalmente dar uma ênfase tão grande na amizade do Ace e Yamato, e como que foi feita a animação, como que ela foi tudo pensado, a simbologia, as cores. Confesso que fazia muito tempo que eu não via um uso tão criativo de cores e traços para representar alguma coisa. Eu gosto da simbologia com que ele vai apresentando de acordo com que o Ace vai narrando a história e, cara, esse episódio ele é incrível, ele é maravilhoso. A amizade do Ace e da Yamato é uma amizade linda. A despedida dos dois, então, nem se fala. Confesso que naquele ponto em que o Ace tá indo embora e ele tem aquele pôr do sol, aquela coloração, a silhueta do Ace projetando a sombra dele naquele pôr do sol e ele se virando pra despedida da Yamato, é uma cena maravilhosa. E principalmente o que tudo isso representa, a liberdade do Ace em contraste com o Yamato, ou a Yamato, que tá literalmente algemada e presa no país de Wano. E após toda essa comoção, depois de assistir esse episódio, eu comecei a me perguntar quando foi que One Piece se tornou isso na minha vida. Essa obra tão importante que me prende tanto narrativamente e pensando em várias subtramas daquele universo. Porque isso nem sempre foi assim. E senta que lá vem a história. Só pra contextualizar, é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo. O primeiro áudio se corrompeu e eu fiquei basicamente 2 semanas pra vir gravar isso de novo. Então por isso que o episódio 1015 eu já assisti há semanas atrás, mas só agora que eu fui gravar de novo o áudio, então vamos lá. Basicamente o meu contato com One Piece começou lá no SBT. Quando ele passou lá naquela versão totalmente censurada. E desde então aquilo já me chamava atenção. A estética era algo que eu achava estranhamente maravilhosa. Não a ponto de eu achar que, nossa, olha o potencial que isso tem. Não, eu só achava algo divertido de assistir. E que desde aquela época eu já tinha a impressão de que ele sofria fortes censuras. Porque às vezes tinha alguns cortes secos. E principalmente o Sanji fumando um pirulito não faz sentido nenhum, então... Mas enfim, a estética de One Piece sempre foi algo que me chamou muita atenção. Pela parte artística, era intrigante, aqueles personagens extremamente desproporcionais e... principalmente a temática do personagem principal, cara, que o poder dele é se esticar e ter propriedades da borracha no seu corpo. E que, por mais que algumas pessoas poderiam achar estúpida, eu só achava extremamente criativo. E principalmente como que aquilo fugia, de certa forma, de alguns clichês dos shonens que eu estava acostumado a assistir. Mas eu segui assistindo na TV aberta até que só simplesmente parou de passar. E alguns anos depois, quando eu realmente fui assinar a internet na minha casa, eu procurei pra assistir. E eu comecei a assistir um episódio atrás do outro. Quando eu fui ver, eu já tava totalmente imerso naquela trama. Mas existe um arco em específico que mudou tudo. Que é o arco dos Tritões. Ou o arco do Arlong Park. Eu não sei como chamar. Ali foi a primeira vez que eu tive uma sensação diferente e que eu comecei a sentir que essa série ia me deixar um pouco mais imerso. Não só pela história do local, a história da própria Nami, que era uma personagem que já tinha sido introduzida alguns episódios atrás, mas como que eu passei a prestar um pouco mais de atenção na construção daquele universo. E o que também, essa fórmula que se repetiria por vários capítulos depois,
de que dos personagens, nossos protagonistas chegarem no local e se deparar com toda aquela civilização, a história do local, os problemas daquele local e que de alguma forma eles são jogados no meio daquilo e eles acabam tendo que derrotar pessoas para libertar aquele povo. Eu acho muito bacana essa ideia de que sempre quando o bando do Chapéu de Palha chega em algum local, existe toda uma dimensão, existe toda uma hierarquia e toda uma relação de trabalho e civilização, toda uma história, um contexto que eles estavam simplesmente vivendo antes do bando chegar e que basicamente eles vão continuar quando o bando for embora. Lógico que com algumas mudanças, mas principalmente algo nesse arco que me chama muita atenção foi a maneira com que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção no Luffy. O Luffy é o protagonista que, por mais simplista que seja, ou que possa parecer, eu passei a enxergar um pouco mais de complexidade e principalmente um senso de função muito grande nas ações do Luffy. O Luffy é um cara que segue os seus ideais, ele vai fazer aquilo que ele acha que precisa ser feito, ele não vai bolar planos mirabolantes e nem agir com complexidades demais, ele vai simplesmente, dentro daquilo que ele acredita, ele vai resolver da forma mais simples possível, a forma com que ele acha que ele precisa agir. E ainda assim, às vezes, temos alguns olhares ambíguos do personagem, onde nós nunca sabemos o que se passa na cabeça dele, o que é um tanto quanto intrigante, o que não temos nenhum, tanto no mangá quanto na animação, nós não temos nenhum diálogo de pensamento do personagem, então nós simplesmente não sabemos o que se passa na cabeça dele. O que nos resta a questionar e principalmente prestar atenção na postura dele e como ele observa as coisas, às vezes simplesmente sem nenhuma linha de diálogo. Eu acho isso muito genial. Eu gosto da ideia do Luffy não parando pra escutar a história da Nami. Ele só não se interessava, pra ele só não fazia diferença, talvez. Ele já tinha decidido que ele ia salvar a companheira dele. Pra ele, o resto só não importa. Eu gosto da ideia do Luffy só tendo a percepção e do sofrimento que a Nami passou por uma caneta ensanguentada, por ela ter passado talvez por uma aflição e uma angústia, uma ansiedade tão grande a ponto de apertar a caneta até suas mãos sangrarem. A ideia de que às vezes pro Luffy não precisa de mais palavras. Eu gosto da ideia do Luffy se tornando literalmente inimigo do mundo por uma companheira. Essa cena do fogo na bandeira do governo mundial é um símbolo que soa muito forte no meu imagético. Eu reparei também a maneira com que eu gosto da interação dos personagens. É incrível como que a dinâmica dos personagens uns com os outros, elas nunca se repetem porque eles são extremamente distintos. Ele rende cenas hilárias às vezes. É incrível como que One Piece tem um balanço excelente entre o humor e o sério, a diversão e a violência. Como que o Oda ele consegue fazer uma junção muito grande daquilo que às vezes soa extremamente cartunesco para algo extremamente palpado em algum tipo de realidade, pelo menos uma realidade dentro daquele universo. Você sabe muito bem o que é possível dentro daquele universo e o que não é, às vezes. Assim como também às vezes ele extrapola esses limites, mas sempre dentro de alguma lógica estranha e bizarra. Mas com certeza uma das coisas que mais me prende é o universo expandido, totalmente expansivo de One Piece. Geralmente nas histórias de Shonen, as coisas que nos prendem são a motivação do personagem principal, a história e os objetivos, e com One Piece não é diferente. Só que isso é uma das coisas, tá? A história do Luffy é algo que te prende a assistir, assim como a história do Sanji, assim como a
história do Brook, assim como a história do Zoro, e assim por diante. Tá, o que é o tesouro One Piece, ele intriga, mas ele é só mais uma das coisas no meio de tantas. Tipo, o que é a vontade dos D? O que faz o Garp ser tão forte? O cara literalmente luta com os punhos até então, que a gente sabe. O que faz ele tão forte em meio a personagens tão extraordinários? Como era o Reino Antigo? E por que o Reino Antigo foi apagado da existência do mundo? Sendo basicamente uma blasfêmia você saber qualquer coisa dessa época. E principalmente, eu acho que uma das coisas que me deixa maravilhado no universo de One Piece, e principalmente uma das sub-histórias que eu mais gosto, é a de Skypiea, a Ilha do Céu. Esse é com certeza um dos meus arcos favoritos e que uma das histórias daquele universo que mais me afirma a maravilha que é esse universo totalmente expansivo de One Piece. Eu lembro que no primeiro áudio que eu gravei para esse vídeo, eu lembro de ter ido para algum lado a respeito da representatividade de liberdade dentro da obra, mas eu não lembro como que eu cheguei nesse tópico. Basicamente esse vídeo, ele é só uma introdução, introduzindo One Piece nesse canal, justamente para o próximo vídeo. Então já fica ligado aí, próximo vídeo sobre One Piece. Você está no Nerd Channel, eu sou o Hollywood, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi bem breve, eu não roteirizei nem nada, era só pra introduzir One Piece aqui e já tá tarde da noite, então não dá pra me estender muito. Então fica ligado nos próximos lançamentos aí, tá? Deixe seus comentários, curte, me siga nas minhas redes sociais e acompanhe também os últimos lançamentos. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso e até mais!